Hoje no Cartório Contemporâneo você vai ver um especial sobre a cartilha, a verdade sobre os cartórios, conhecer para proteger. Delegatários de cartório são donos daquele cartório? Tabelião ganha muito e trabalha pouco? O tempo de espera em cartório é muito demorado? São perguntas frequentes da sociedade como um todo. A doutora Moema Locatelli Beluso, diretora da CNR, presidente da Anoreg Pará, organizou uma cartilha para desvendar esses e outros mitos. Confira. A CNR, em parceria com a Anoreg BR, lançou uma cartilha que desmistifica o serviço dos cartórios. O material, intitulado A Verdade sobre os Cartórios, Conhecer para Proteger, possui informações valiosas sobre a importância dos serviços notariais e registrais para a população. A iniciativa e coordenação foi sua. O que levou a construir essa cartilha? Bom, eu acredito que o que tenha levado a gente a produzir essa cartilha foi justamente a tua fala responde bastante, né? Desmistificar o serviço notarial e registral. Ainda existe muito desconhecimento sobre os cartórios, como que se ingressa na atividade, como que se transforma num tabelião e registrador. Muito desconhecimento, inclusive, sobre diferenças, né? Tabelião, registrador, oficial, notário. Então a gente procurou trazer em perguntas simples e objetivas, acessível a toda a população, a toda a sociedade, perguntas cruciais com respostas também cruciais, para que a gente procure cada vez mais trazer mais esclarecimento para a população. Então perguntas como, não só para a população, agentes públicos em geral, né? Mas perguntas como cartório passa de pai para filho, cartório é apenas carimbada, como que se ingressa na atividade, os cartórios recebem dinheiro dos cofres públicos, como que é a remuneração, como que se dá, enfim, e alguns dados também sobre a atividade notarial e registral, né? Eu acho que isso tudo motivou a construção dessa cartilha, ou seja, o desconhecimento que a CNR e a Anoreg, enquanto instituições nacionais que representam todos os cartórios do Brasil, constataram, a partir do nosso dia a dia mesmo, de cada cartório espalhado no Brasil, a gente verifica mesmo, e em diálogos, que existe ainda muito desconhecimento. Então, buscou-se com essa cartilha desmistificar alguns mitos e trazer conhecimento sobre a atividade. Doutora Moema, e de que forma os cartórios são indispensáveis e podem proteger o cidadão? Bom, os cartórios são espaços de efetivação de direitos. Por meio dos cartórios, tabeliães e registradores coíbem a prática de diversos atos que seriam ilegais, ilegítimos e futuramente iriam desaguar no judiciário. Então, por meio dos tabeliães e registradores, que são os profissionais à frente dos cartórios, profissionais com técnica e conhecimento jurídico necessário, inúmeros negócios que seriam fraudulentos ou que poderiam ter algum indício de fraude são coibidos ali no momento do protocolo daquele serviço. Os cartórios exercem uma atividade preventiva, profilática enorme, seja na confecção dos negócios jurídicos, seja no reconhecimento de firma por fé pública, seja no registro de nascimento, no registro das propriedades, na regularização fundiária. Então, diversas situações jurídicas que são levadas até o tabelião e registrador são conformadas com a legislação, e o nosso papel é justamente verificar se as normas estão sendo cumpridas, para que evite que aquele negócio que está sendo transacionado, que está sendo realizado, não seja algo que dê problema no futuro. Então, os tabeliães e registradores, eles são fundamentais para a realização da cidadania, casamento, óbito, nascimento, desde o nascimento, reconhecimento de paternidade, emissão de CPF, tudo isso dentro de uma conformação normativa, dentro de uma verificação muito específica e muito cautelosa, para que todas as questões que sejam levadas até a serventia saiam em perfeito estado e não tenham problemas jurídicos no futuro, desaguando no judiciário. Então, são fundamentais para a proteção
do indivíduo, né? Se não houvessem, eu sempre costumo dizer isso, se não houvessem um sem número de fraudes e tentativas de fraudes, não haveria necessidade dos cartórios existirem e de inúmeras outras profissões. Então a nossa atividade ela é uma atividade eminentemente jurídica que atua na prevenção de conflitos, na medida em que esses negócios e essas transações que são realizadas perante o tabelião e registrador são realizadas perante um profissional de técnica jurídica com fé pública, atuando em nome do Estado, conferindo aquela realização daquele negócio, a fé pública necessária, a chancela do Estado e dando uma segurança jurídica muito maior a qualquer ato que é realizado perante o cartório. Com a evolução tecnológica, os cartórios evoluíram e ele tem conseguido atender às demandas atuais? Eu acredito que os cartórios eles vêm passando por uma constante evolução. Desde a Constituinte de 88, houve uma grande sacada em relação aos cartórios, né? Houve uma mudança no regime notarial e registral. Os cartórios deixaram de ter a hereditariedade para passarem a ser uma delegação de um serviço público a um particular aprovado em concurso público. E aí dentro dessa sistemática você tem vários requisitos que são necessários para que essa pessoa possa estar prestando aquele concurso, tem que ter uma formação na área jurídica, em direito, estar prestando aquele concurso e, se aprovado, ele vai estar à frente de um cartório. Isso eu já falo que foi uma imensa sacada e um imenso avanço. Então o concurso público trouxe uma oxigenação muito forte e a atuação do CNJ com várias exigências que são necessárias para a qualidade e melhora do serviço notarial e registral, a exemplo do provimento 74, eles trouxeram essa obrigação legal mesmo dos cartórios se adequarem à questão tecnológica. Então, atualmente, nós que estamos à frente de entidades representativas, uma das nossas bandeiras é que os cartórios cada vez mais estejam mais e mais tecnológicos, e isso vem sendo fomentado pelas entidades representativas e vem sendo implementado pelos notários e registradores, até porque existe uma obrigação legal de que nós tenhamos um enorme aparato tecnológico para a segurança de dados, que nós somos guardiões, né? Os cartórios são a maior base de dados do Brasil, então a gente tem uma necessidade, por obrigação legal mesmo, de investir em tecnologia. A pandemia acelerou muito isso, então hoje em dia você tem registro eletrônico para o registro de imóveis, várias centrais eletrônicas, você consegue emitir uma certidão de nascimento lá no Rio Grande do Sul e pedir uma certidão de nascimento, por exemplo, do Pará, do Amazonas, e aquela certidão vai estar ali sendo materializada no outro cartório no mesmo dia, muitas vezes. Então você não precisa estar se deslocando, ligando, pedindo para ser enviado pelo correio. Então isso, o que proporcionou isso foram justamente esses avanços tecnológicos da nossa atividade notarial e registral por meio das centrais eletrônicas, a exemplo da CRC, a exemplo do e-notariado e da central do Instituto de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, a SEMPROT, que é a Central Nacional do Protesto, e agora a ONR, né, que vem aí para regulamentar e padronizar o registro eletrônico no registro de imóveis. O atendimento do cartório é muito demorado? Bom, nós temos 13.440 cartórios distribuídos no Brasil, em todos os municípios, né? Estamos presentes em todos os municípios existentes. Claro que a gente não vai ter uma homogeneidade no tempo de atendimento. E, a depender do tipo de serviço, você tem, pela legislação, prazos diferentes para se cumprir. A gente sabe das deficiências que existem, né? Da melhoria que precisa se buscar sempre, constantemente, mas a gente também sabe que a questão da demora do atendimento em alguns segmentos, ela é algo, não é que seja normal, ela é algo esperado. Você não vai num banco abrir uma conta e não pega pelo menos uma fila de 10 minutos que seja. Você não vai abrir qualquer coisa que seja, iniciar qualquer procedimento que você não tenha que passar por um procedimento, preencher algum cadastro. Isso é natural. A realidade hoje, ela exige uma agilidade que muitas vezes é incompatível com a própria segurança jurídica da situação. Então a gente sabe das deficiências, é
É uma falácia dizer que atendimento de cartório é demorado, porque você está generalizando tudo e toda generalização ela pressupõe alguma certa ignorância a respeito do tema, porque você tem cartórios aí que estão premiadíssimos com atendimentos super ágeis, então não dá para generalizar. Mas assim, enquanto associação, enquanto instituição que representa diversos cartórios, sabemos da importância de se investir mais na qualidade de serviço, na melhora do tempo de atendimento e na estrutura. Para isso nós precisamos ter serventias viáveis economicamente, porque as serventias elas não são, ela é uma delegação de um serviço público exercido por um particular por toda a sua conta e risco. Então, você precisa ter uma serventia forte economicamente para você ter mais funcionários, pagar bons funcionários, ter uma boa estrutura, por mais que alguém tenha que esperar um pouco, ele vai estar esperando num ambiente climatizado, estruturado. E o tempo de atendimento na entrega do serviço, a depender do serviço, tem prazos distintos. Então, um reconhecimento de firma é automático, é na hora. Um registro de nascimento que você vai fazer, ele demora um pouco mais, porque ele vai coletar informações da mãe, do pai, verificar uma série de questões, então demora um pouco. Um registro de imóveis, por exemplo, ele tem um prazo maior, porque é uma série de questões que você tem que ser verificada, uma série de procedimentos que devem ser tomados para a própria eficácia e segurança daquela realização. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, essa informação, da forma como essa pergunta não dá para ser respondida nem sim nem não. A gente sabe que existem cartórios que precisam melhorar, mas eu enxergo que isso é natural de qualquer segmento. E isso tem sido buscado. A Anoreg e a CNR, elas têm diversos programas e incentivos de qualidade total de atendimento, buscando justamente que isso ocorra, que isso melhore. O CNJ tem um papel fundamental nisso e os tribunais de justiça que nos fiscalizam também. Então essa exigência é algo natural da globalização, desse momento que a gente quer tudo muito rápido, muito ágil, mas muitas vezes isso é incompatível com a própria segurança. Então um pouco de espera é muitas vezes natural. Como a senhora avalia a atuação cartorária durante a pandemia de Covid-19? Acho que a atuação dos cartórios na pandemia foi muito exitosa. Nós não fechamos nenhum dia, nós somos serviços essenciais, atuamos ali na linha de frente, principalmente nos registros civis de pessoas naturais, com os registros dos óbitos. Na minha serventia, por exemplo, a média de óbito mensal normal é de 5, 6, até 8. Cheguei a fazer 36 num mês. Então, nós estivemos ali o tempo todo, juntamente com os colaboradores que são o nosso braço, né, direito nas serventias, atuando fortemente nesses registros de óbito, recepcionando essas pessoas num momento tão delicado e atuando de diversas maneiras sem precisar esse deslocamento até a serventia. O serviço eletrônico, notarial e registral, ele alavancou muito na pandemia, até mesmo por conta da necessidade. Então, diversos cartórios atendendo por meio de centrais, de sites, de WhatsApp. Eu acho que a gente teve um salto de qualidade muito grande durante a pandemia e um salto de reconhecimento também. Enquanto o Brasil inteiro fechou, eu sempre digo que os médicos, os cartórios, eles atuaram ali fortemente do início ao fim nas suas serventias ali durante a pandemia. Os cartórios recebem algum recurso de cofres públicos? Quem arca com os custos do cartório? Essa pergunta é muito boa, é uma das perguntas da cartilha também, porque os cartórios não recebem nenhum subsídio governamental, não recebem nada do poder público. Os cartórios não são mantidos por meio de impostos. A remuneração ela é toda inteiramente através dos emolumentos, que são os valores que os usuários pagam ao serviço notarial e registral quando da prestação do serviço, que por essa contraprestação existir, os emolumentos eles são definidos como taxa, espécie tributária, né? Justamente por isso, a taxa ela existe quando há uma contraprestação ou um poder de polícia. Então, nós somos remunerados inteiramente por meio desses emolumentos. Porém, nem tudo que o usuário paga ao cartório faz parte da remuneração do tabelião e registrador.
muito do que se paga é destinado a diversos órgãos que não fazem parte da nossa estrutura. Exemplos: defensorias públicas, ministérios públicos, polícias, advogados dativos, Santa Casa de Misericórdia. Isso varia muito de estado para estado. Isso é importante dizer porque o usuário muitas vezes paga algo e acha que tudo aquilo é para o cartório, e não é. Tem muita coisa dali que não é para o cartório só faz receber e repassar, mas a responsabilidade fica toda ali com o cartório, né? Tudo o que nós recebemos dali, retirada a parte que é repassado para esses órgãos, a gente precisa, os notários e os registradores precisam fazer frente às suas despesas. Então eu costumo dizer que o cartório é uma empresa. Tudo que existe numa empresa, você também tem no cartório, e você vai precisar arcar com aquilo a partir desses emolumentos. Então, os gastos com os seus colaboradores, custos previdenciários, encargos tributários, desde a energia, ao papel que você utiliza, a água que é fornecida para o usuário, a estrutura física, você, após a aprovação no concurso, que vai ter que colocar aquilo em pé ou alugar uma estrutura, computador, software, gestão, tudo é por conta do tabelião e registrador. Então eu costumo dizer que a atividade notarial e registral, ela é uma atividade a conta e risco do tabelião e registrador, e ela é uma grande sacada do Constituinte, porque nós não geramos nenhum custo para o poder público, muito pelo contrário, a gente gera bônus para o poder público, porque através do tabelionato de protesto, por exemplo, nós recuperamos inúmeros títulos que estavam dados por perdido para os cofres públicos, e nós recuperamos em média em 3 dias úteis. É correto afirmar que os notários e registradores são donos de cartórios e que ganham muito dinheiro com isso? Não, não é correto. Isso é uma pergunta também da cartilha. Não é porque, primeiro, o cartório não, a pessoa não é dona de cartório, ela é tabelião ou notário, que é a mesma coisa, ou registrador, né? E ele é um particular em colaboração com o poder público. Aquele serviço é do Estado, há uma delegação do Estado a um particular que é aprovado em concurso. Ele não é dono do cartório, ele não é dono daquele serviço, o dono é o Estado. Ele está ali prestando o serviço. Então essa expressão dono de cartório, ela é equivocada. Em relação aos recebimentos dos cartórios, muito se vê na imprensa notícias sobre os ganhos, né, dos cartórios. É interessante sobre a questão do recebimento dos valores, da remuneração do tabelião e do registrador, que muito que se vê na imprensa não leva em consideração 2 pontos que eu considero fundamentais. Número 1, custos que as serventias geram, que não são poucos, é como se fosse uma empresa. Você tem cargos trabalhistas, tributários, aluguel, energia, luz, informática, gestão, enfim, tudo que uma empresa tem de custo, você imagina a mesma coisa para um cartório, porque ele é uma empresa praticamente, porque você atua ali, o exercício é particular, mas o serviço é público que você presta. Então, primeiro, quando você vê aqueles dados divulgados, não se leva em conta todas as despesas que precisam ser arcadas pelo tabelião e registrador com esse emolumento. Fora isso, não se leva em conta também os inúmeros repasses que os cartórios fazem, que os tabeliães e registradores fazem, a diversos órgãos que não tem relação alguma com os cartórios. Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil. E aqui eu deixo uma informação que são órgãos que têm independência funcional, financeira, orçamento próprio, e na maioria das vezes são responsabilidade do Poder Executivo, mas que por uma questão legislativa foram sendo criadas leis e foram criando esses fundos, e o usuário paga aquilo para o cartório e acha que aquilo tudo é do cartório, e não é. Então, quando se divulga isso na imprensa, isso não é levado em conta. A par disso, a remuneração, fazendo frente a essas despesas e repassando esses valores aos fundos, ainda tem que dar conta da remuneração justa e adequada do tabelião e registrador. Então você tem que ter uma remuneração adequada para um profissional de qualidade estar à frente daquele cartório também. Mas a remuneração, ela só vem depois de tudo isso, descontados tudo que você repassa para outros órgãos e todas as despesas que você tem à frente daquele cartório, que é uma empresa na prática, né? Então, não é verdade. Os tabeliães e registradores,
Eles exercem um papel fundamental na sociedade e eles precisam ser remunerados. Esses gastos que são divulgados, eles não são divulgados com toda a clareza e transparência necessária para que quem lê realmente entenda como que a gente é remunerado. E como que essa cartilha pode ser acessada? A cartilha está disponível no site da Confederação Nacional dos Notários e Registradores e também no site da ANOREG-BR, que é a Associação Nacional dos Notários e Registradores do Brasil. Doutora Moema, muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. O doutor Felipe Alberto de Sá Carvalho, tabelião substituto do primeiro ofício de notas e protestos de títulos do Distrito Federal, falou conosco sobre divórcios. Veja só. Olá, doutor Felipe, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo, tudo bem com o senhor? Tudo jóia, graças a Deus. Gostaria de agradecer aí o convite da CNR em trazer as importantes informações para toda a população, sem sombra de dúvidas, é grande e valiosa para toda a população. O divórcio é uma prática recente no Brasil. Foi instituído no ano de 1977. Doutor Felipe, o senhor poderia contar para a gente um pouco dessa história do processo de divórcio no Brasil até os dias de hoje? Claro. Em 1977 veio a lei do divórcio, né? Que foi realmente, antigamente você não conseguia divorciar, tinha uma outra nomenclatura para essa situação. Então veio a lei do divórcio em 77 e trouxe algumas adaptações então para a área da família, né? E aí em 2007 veio a lei 11.441 que deu a capacidade dos cartórios de notas formalizarem também as escrituras públicas de inventário e de divórcio. Até 77, até 2007, havia um lapso temporal, por exemplo, para você ou se separar ou se divorciar. Eu lembro que na época, por exemplo, para você separar judicialmente ou separar consensualmente no cartório, você tinha que ter pelo menos 1 ano de casamento. E para que ocorresse o divórcio, você tinha um lapso temporal de pelo menos 2 anos de separação de fato. E aí veio depois a emenda constitucional 66 e tirou todo esse lapso. Ou seja, uma pessoa pode casar hoje e à tarde se divorciar, por exemplo. O inventário, separação e divórcio é uma conquista da atividade notarial e registral para simplificar a vida da população. De que forma essa iniciativa ajuda a sociedade e desafoga o judiciário? Bem, o judiciário, muito embora as questões consensuais você pode judicializar, mas o judiciário ele segue um rito, né? Você tem que distribuir, por exemplo, uma petição inicial. Essa petição inicial vai para uma determinada vara. O juiz vai avaliar as questões, se pode ou não deferir ou indeferir determinada situação. Abre-se um novo prazo para as partes poderem fazer, por exemplo, as contestações, as réplicas. De qualquer forma, segue um rito. Ou seja, há um rito a ser seguido e há um tempo a ser colocado nessa atividade. Já na prática notarial, que é a prática dos cartórios extrajudiciais, isso é como se fosse um requerimento. Você chega, requer, por exemplo, o divórcio e ele pode ser feito imediatamente, por exemplo. E o que precisa para se divorciar em um cartório? Basicamente, você precisa... tem que ser consensualmente, né? As partes têm que estar consensualmente contratadas. Às vezes eu brinco e falo assim, porque o consenso não necessariamente é o consenso da emoção, mas o consenso contratual. Esse sim deve existir. E o que precisa nesse primeiro caso? Consenso, não pode haver filhos menores ou incapazes e, obviamente, a presença de um advogado. Então, as partes vão até um cartório de notas, requer a escritura pública de divórcio, por exemplo, e ela pode ser feita no mesmo dia. É bem simples, não há necessidade de você peticionar, basta um simples requerimento, por exemplo. Doutor Felipe, essa facilidade no processo de separação aumentou o número de divórcios? Eu posso dizer que não é que aumentou o número de divórcios, mas facilitou de uma maneira tão grande, né, que aí realmente aumentou, digamos assim, a quantidade de divórcios, né? Talvez as pessoas nem quisessem se divorciar justamente por perceberem que a burocracia era tão grande e aí tentava dar um jeito ali nos casamentos. De fato, a emenda constitucional de 66, que desobrigou aquele lapso temporal de tempo, fez com que realmente as partes decidissem de uma maneira mais dinâmica,
digamos assim. Ou seja, casei, não estou bem no meu casamento, posso me divorciar a qualquer tempo. Óbvio que eu tenho que seguir aqueles pré-requisitos, consensualidade contratual e não pode haver, por exemplo, filhos menores ou incapazes. E por que se casa no cartório de registro civil e se separa no tabelionato de notas? O casamento ele tem que ser feito no cartório de registro civil porque é o cartório que possui essa modalidade de formalização deste ato. E quando veio a Lei 11.441, de 2007, que é a que deu essa característica, essa função para os tabelionatos de notas, lá ficou muito claro que para requerer o divórcio ou o inventário e partilha, deve ser feito por escritura pública. E as escrituras públicas são formalizadas nos cartórios de notas. Qual a avaliação do senhor sobre a iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo? Olha, a iniciativa, só quem tem a ganhar é toda a população. Trazer essas informações para a população é de grande valia, até porque muitas vezes você até quer saber do seu direito, mas você não sabe por algum detalhe, por algum motivo. E realmente, às vezes, a busca pelo próprio direito, ela é um pouco fechada. Então, você trazer isso para uma TV aberta, trazer isso para a população de uma forma como vocês fazem, com todo profissionalismo, só quem tem a ganhar, com toda certeza, é a população. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Eu que agradeço e muito obrigado também. Obrigado. O doutor João Henrique da Silva Barbosa, tabelião substituto do primeiro ofício de notas e protestos de títulos do Distrito Federal, falou conosco sobre inventário. Vamos ver? Olá, doutor João Henrique, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Duda. Muito obrigado pelo convite. Obrigado à CNR por ter convidado para a gente falar de um assunto tão importante como o inventário, né? O que é o inventário e qual a sua importância? Então, Duda, o momento da morte é um momento muito doloroso, né? E que as pessoas, obviamente, passam por um período de luto, um período conturbado, mas ele também traz uma responsabilidade jurídica e burocrática muito grande, que as pessoas às vezes nem sabem que existe. Então, quando há o falecimento, imediatamente a lei determina que os bens da pessoa que faleceu, no dia da sua morte, devam ser transferidos aos seus herdeiros. Isso é algo que acontece de forma legal e automática. Porém, há uma necessidade de se fazer um processo, seja judicial ou extrajudicial, para se apurar todos esses bens, identificar quais são os bens do falecido ou possíveis dívidas também, e credores, para que se transfira esse patrimônio para os seus herdeiros legais, né? O que a lei traz como beneficiários desse patrimônio. O que é o inventário extrajudicial e quais as vantagens dele? Ótimo. Bom, basicamente, o inventário ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito judicialmente, onde você precisa contratar um advogado, dar entrada num processo, numa vara judicial, e ele segue todo o trâmite da justiça. Geralmente é um processo demorado, é um processo moroso e que traz muitos transtornos para a família, principalmente por estar vivenciando aquele momento da morte do ente querido durante muito tempo. E existe a possibilidade de se fazer um inventário extrajudicial, que é um inventário realizado em cartório de notas, que é um processo muito mais célere, muito mais rápido, muito mais econômico e eficaz para as partes, principalmente. Quando o inventário extrajudicial pode ser feito e quais os requisitos para isso? Essa é uma pergunta importante, Duda, porque muita gente não sabe quais são os requisitos para se realizar um inventário, seja judicial ou extrajudicial. Então, basicamente, qual a diferença dos dois? O inventário judicial ele tem que ser feito quando existe um herdeiro menor ou incapaz, ou existe uma briga entre os herdeiros, que infelizmente ainda é muito comum. Então, em contrário senso, né, o extrajudicial ele só pode ser realizado por pessoas maiores de idade, capazes. Então, apesar de se existir um herdeiro que ele é maior de idade, mas ele não é capaz, esse inventário não poderá ser feito extrajudicialmente, terá que ser feito judicialmente. E também precisa existir o consenso entre os herdeiros. Então, os herdeiros precisam estar de acordo na forma que os bens serão partilhados entre eles. Essa é a parte mais importante. Então, só assim que o inventário poderá ser feito de forma extrajudicial num cartório de notas.
Onde se faz? É no cartório de notas mesmo? Isso, exatamente. O inventário extrajudicial ele pode ser feito em qualquer cartório de notas, seja do domicílio do falecido ou da localidade onde estão os bens, né? Um cartório que seja da confiança da pessoa, da família. Essa é a parte mais importante. Procurar um cartório que seja de confiança da família para realizar esse processo, que é um processo, como eu disse, né? Muito inevitavelmente doloroso e saudoso da pessoa que faleceu, né? Um ente querido que foi perdido pela família. Doutor João, quais os documentos necessários para o inventário e partilha? Muito importante sua pergunta, Duda, porque muita gente acha que o inventário é um processo, um procedimento muito trabalhoso, burocrático e que demanda um rol de documentos absurdos. Mas na verdade não é. É um procedimento simples, que a relação de documentos é muito simples e geralmente as pessoas têm isso em casa, porque todo mundo que tem um patrimônio guarda a documentação relacionada àquele patrimônio. Então, quais são os documentos básicos que as pessoas precisam ter para poder realizar um inventário? São os documentos pessoais do falecido, então o RG e CPF ou uma carteira nacional de habilitação. Se casado era, certidão de casamento, documentos do viúvo ou viúva, né, da pessoa, do cônjuge daquele falecido, os herdeiros, documentos dos herdeiros, então RG, CPF, certidão de casamento desses herdeiros e os documentos que comprovam a titularidade dos bens. Exemplo, se um imóvel, certidão de ônus e matrícula do imóvel, se um veículo, documento de circulação daquele veículo, o DUT, se dinheiro, né, saldo em conta, por exemplo, um extrato bancário, e tudo isso é muito fácil de você levantar. Na sua grande maioria são documentos que ou são documentos públicos, no caso dos registros de imóveis, ou documento do veículo, você também tendo algumas informações básicas, você consegue consultar no site dos Detrans estaduais, e extratos bancários, por exemplo, com uma simples certidão de inventariante, ao dar entrada num processo no cartório, o cartório emite uma certidão de inventariante, o herdeiro ou inventariante poderá ir no banco e levantar esses extratos. Então, na sua grande maioria, são esses os bens mais comuns que as pessoas têm. Então, essa é a relação básica de documentos necessários para se realizar o inventário. E qual o passo a passo do inventário extrajudicial? Bom, muita gente acha e acredita que não precisa contratar um advogado para se fazer o inventário extrajudicial. Então, o primeiro passo é contratar um advogado. Esse, sem dúvida nenhuma, é o início do processo. Ele é quem vai orientar as partes, vai orientar da melhor forma de se fazer o inventário, a melhor organização tributária, porque existe impacto tributário no inventário. Então, contratar o advogado é o primeiro passo, sem dúvida nenhuma. Contratei o advogado é reunir os documentos. Eu vou reunir esses documentos básicos, como eu disse, documentos pessoais do falecido, documentos dos herdeiros e os documentos que comprovam a titularidade dos bens. Reunida essa documentação, o advogado dará entrada nesse procedimento no cartório. O cartório vai analisar esses documentos, emitir todas as certidões que são necessárias. Então, existem certidões que precisam ser emitidas, certidões de processos judiciais, certidões negativas de tributos, entre outras, negativas de testamento, por exemplo, a certidão emitida pela Central Nacional de Busca de Testamentos. E depois de emitido toda essa documentação, o cartório vai preparar uma minuta com base no que foi solicitado pelas partes, pelo advogado, vai submeter isso para aprovação das partes, as partes aprovando, há o recolhimento do tributo inerente ao inventário e após o pagamento é marcada a assinatura da escritura. Então é um procedimento muito simples, é um procedimento muito fácil e desburocrático, né? E o inventário em cartório demora? Pois é, Duda, muita gente tem a impressão de que o inventário por si só ele é demorado, mas no cartório ele não demora. Nós temos casos aqui que nós encerramos inventários em 24 horas. Então as partes dão entrada num dia, no dia seguinte o inventário está pronto. Isso é algo que realmente é um conforto para a família. Fazer um inventário extrajudicial é muito mais sério. O processo judicial, inevitavelmente, por conta do número de processos que o judiciário recebe diariamente, é mais demorado, inevitavelmente, e os cartórios extrajudiciais estão se aprimorando cada vez mais para que os processos extrajudiciais sejam o mais rápidos possíveis. Então, assim, é óbvio que vai depender muito da quantidade de bens, da diligência que as partes vão ter, e principalmente o advogado terá na organização dos documentos, na reunião dos documentos, e se não existir nenhum tipo de problema. Exemplo, o falecido deixou débitos fiscais, esses débitos precisam ser negociados antes de se finalizar o inventário. Essas são as variações do tempo, mas se a documentação
estiver toda correta, estiver toda organizada, em 24 horas é possível se finalizar um inventário extrajudicial. E qual o prazo para fazer um inventário? Então, a legislação exige que as partes precisam dar entrada num processo de inventário em até 60 dias, contados do falecimento do ente querido, né? E qual é o impacto desse prazo, né? Muita gente acredita que não há impacto, mas há. A legislação que traz a alíquota do ITCD e regulamenta a aplicação do imposto, ela diz o seguinte: olha, o inventário que for dado entrada fora desse prazo, ele sofrerá uma incidência de uma multa. Então, haverá um pagamento de uma multa para o Estado, onde está sendo recolhido o imposto, que, obviamente, encarece ainda mais o processo. Então, muita gente pensa assim: poxa, o ente querido faleceu, eu não vou mexer com o inventário agora, mas, infelizmente, é algo que precisa ser tratado e resolvido o quanto antes. Porque quanto mais você demorar para fazer, mais a multa vai crescer e mais o custo vai aumentar. Então, quanto mais rápido o inventário for aberto, melhor é para a família. E o que é escritura pública de inventário? Bom, guardando as devidas proporções, né, a escritura pública é como se fosse a sentença do processo judicial. Então vamos falar do processo judicial que a maioria das pessoas conhecem. Quando você dá entrada num processo, o juiz faz toda a oitiva de testemunhas, audiências, e ao final ele profere uma sentença onde ele determina como que vai ser feita a partilha dos bens, como que vai ser executado aquele patrimônio que o falecido deixou. Então, guardando as devidas proporções, a escritura pública é como se fosse a sentença judicial. Diferentemente, obviamente, no cartório, você não tem a figura do juiz, você tem a figura do tabelião, que é quem documenta aquela partilha, o que foi solicitado pelas partes, coloca num documento público, né, que a gente chama de escritura, onde vai conter todos os termos da partilha que foi acordado pelas partes. Então, guardando as devidas proporções, é como se fosse a sentença do processo judicial. Mas, na verdade, é um documento público que ficará arquivado eternamente no cartório, contendo todos os requisitos e o que foi regulamentado pelas partes naquele inventário. Dr. João Henrique, e qual a sua avaliação sobre a iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo? Olha, eu avalio como muito positivo, porque é muito importante que as pessoas, a população, tenham conhecimento de como funcionam os trâmites extrajudiciais, como funcionam os processos nos cartórios, porque inevitavelmente a população tem aquela visão assim de que cartório é algo burocrático, é algo que eu não quero ir, que eu não preciso ir, que eu não estou a fim de ir. Mas muitas vezes o cartório é um seguro para a população, eu diria em 100% das vezes, e é importante que a população saiba quão grande é o trabalho dos cartórios para o país, né? E principalmente para evitar fraudes, para evitar que as pessoas sofram danos nos seus patrimônios. O cartório é um grande seguro, e eu diria até um seguro barato, que as pessoas não têm a ideia do quanto de golpes, de iniciativas fraudulentas são evitadas pelos trabalhos dos cartórios. Então, essa iniciativa da CNR de trazer o conhecimento do dia a dia dos cartórios para a população é extremamente importante através desse braço de comunicação. Dr. João Henrique, muito obrigado pelos esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Eu que agradeço, Duda, agradeço a você, agradeço a CNR pelo convite. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e estamos sempre à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado a você. O Dr. Luiz Gustavo Leão Ribeiro, diretor da Confederação Nacional dos Notários e Registradores e ex-presidente da Associação dos Notários e Registradores do DF, a Noreg-DF, e titular do cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, está aqui conosco para conversar sobre o registro de imóveis. Pensando na história do cartório de registro de imóveis, como era antes da Lei 6.015 de 73 e quais as principais mudanças no texto? Duda, falar um pouquinho de história de registro, o nosso registro de imóveis nasceu na década de 1840 e nasceu com o registro das hipotecas, né? Então, curiosamente, antes de se registrar o imóvel, surgiu um sistema para se registrar a garantia que era dada através de um imóvel. E após
essa lei de 1843, se eu não me engano, foram várias sucessões de leis, né? Criou-se o registro paroquial, por exemplo, o registro passou a ser feito nas paróquias, das igrejas. Depois, se eu não me engano, na década de 1860 se instituiu finalmente o registro geral de imóveis, né? Onde todos os imóveis passariam a ser registrados. E já a primeira grande mudança importante para o nosso sistema é que a propriedade passou a ser constituída com o registro, né? E isso perdura até hoje. Isso é fundamental para a população entender que você adquire a propriedade imobiliária não quando você paga a escritura, ou quando você assina um contrato de compra e venda, mas quando esse contrato, essa escritura é finalmente registrado. Só aí que a propriedade é constituída. Então, a outra grande marco legal que tivemos foi o Código Civil de 1916, que regulamentou, de forma geral, os direitos reais, o próprio registro imobiliário. E isso perdurou até 1973, com a edição da Lei de Registros Públicos, que finalmente instituiu a matrícula. Até então, os registros eram feitos em livros. Nós de cartório chamamos de livrões, porque eles realmente eram livrões, eram coisas assim de quase 1 metro de tamanho, e pesados e de difícil manuseio. E a grande revolução é que a matrícula finalmente reuniu numa única folha, num único pedaço de papel, toda a vida jurídica daquele imóvel. Então, basta hoje você pegar a fotografia daquela matrícula que você vai saber todos os direitos, todos os proprietários, credores, ônus judiciais ou não, ou seja, qualquer direito relacionado a esse imóvel vai constar da matrícula. Essa foi a grande mudança que o sistema propiciou, que foi concentrar toda a informação num único, que a gente chama, num único folho real, num único pedaço de papel na matrícula. E isso facilitou muito, tivemos um ganho de publicidade da informação, facilitou o acesso da informação imobiliária para toda a população. Então, hoje é muito mais simples você visualizar. Antes, nos livros, você tinha um livro de hipoteca, um livro de transcrições, um livro que você fazia o registro de loteamento, por exemplo. Então, era seccionado por livros. Hoje, não, a informação é toda numa única fonte, que é a matrícula. O senhor, como oficial de registro de imóveis, poderia nos informar a competência e a importância do cartório de registro de imóveis? O cartório de registro de imóveis, como a gente falou brevemente, ele é o depositário da vida jurídica de um imóvel, né? Então, todas as informações, tudo que se relaciona a esse imóvel, seja uma execução de uma dívida, seja um direito de garantia, como uma hipoteca, uma alienação fiduciária, a propriedade em si, né? Então, toda a transmissão da propriedade, seja por causa-morte, inter-vivos, compra e venda, a promessa de compra e venda, tudo que se relaciona ao imóvel, ele é competência, ele tem que ser levado ao registro imobiliário, de forma a garantir que qualquer pessoa interessada naquele imóvel, com uma única fonte, uma única certidão, numa única consulta, consiga visualizar e ter a segurança jurídica de reunir todas as informações necessárias para uma transação ou para usar esse imóvel numa execução judicial, enfim, para qualquer utilidade. Então, o registro de imóveis, ele reúne essas informações e ele trata essas informações, né? Nem tudo que é levado ao registro de imóveis consegue aceder à matrícula, ao folho real. Então, o registrador, ele é um filtro de legalidade. Quando chega uma escritura, essa escritura é analisada, o que nós chamamos de qualificação registral, ela passa pela análise do registrador imobiliário, que vai verificar se essa escritura ou qualquer contrato, qualquer título levado a registro, se cumpre os requisitos legais, se estão ali todos os requisitos necessários para que ela possa ter acesso ao registro, se o imposto está pago, por exemplo, se o imóvel está bem descrito, se não tem dúvida de qual é o imóvel, se quem está transmitindo o direito é a pessoa que consta da matrícula como a detentora daquele direito, para ver sempre a cadeia dominial. Então,
a partir do momento que accedeu ao registro imobiliário, você tem a publicidade daqueles direitos e a segurança jurídica que aquele direito realmente ele é constituído de forma sólida, porque passou pelo crivo do registrador. Como o senhor avalia o mercado imobiliário brasileiro e a sua importância para a economia do país? Nós temos um mercado imobiliário sério, pujante, né, e bastante diversificado. Nós tivemos no passado episódios que ficaram nacionalmente conhecidos, aqui em Brasília principalmente, com o Casa Encol, por exemplo, que era, na época, a maior incorporadora do Brasil e acabou falindo, levando milhares e milhares de pessoas que haviam adquirido seus imóveis a perder praticamente tudo. E isso, recentemente, a gente não tem, né, notícias nesse sentido, então eu acho que um mercado que evoluiu, está mais sólido, com grandes empresas, consciente da necessidade do registro, da importância do registro. Hoje, aqui no Distrito Federal, por exemplo, temos uma parceria muito grande com as consultoras, com as entidades representativas da construção civil. Todas elas têm a perfeita consciência da importância do registro, a importância de se registrar um memorial de incorporação, a segurança que isso traz para ela, a incorporadora, para o consumidor. No Casa Encol, por exemplo, as incorporações que não foram entregues, elas não estavam registradas. Né? Então, isso acabou criando toda uma bola de neve que prejudicou não só os consumidores, mas o próprio mercado. A partir do momento que você tem a maior de todas quebrando, você perde uma credibilidade do mercado, que quem compra um imóvel está trabalhando muito com segurança, né? É um investimento de conservador. Então, hoje nós temos um mercado, acho, bem mais sólido, bem sério, diversificado e uma importância fundamental para a nossa economia, porque quando você pensa na construção de um imóvel, ele mexe com uma cadeia de produção imensa, né? Você desde os materiais de construção envolvidos, a própria construção, quem compra um imóvel acaba fazendo uma pequena reforma, vai mobiliar esse imóvel, então você já tem toda a cadeia de móveis e acessórios. Então, e toda essa cadeia gera muito emprego, é uma cadeia de muita utilização de mão de obra, né? Você não constrói um prédio com robôs, né? Pelo menos por enquanto não. Então é uma cadeia fundamental para a nossa economia, para a geração de emprego no nosso país. Os serviços eletrônicos e atividades digitais já são realidades nos cartórios brasileiros. Como o senhor avalia esse serviço prestado pelo registro de imóveis? Hoje sim, já é uma realidade, já há algum tempo, né? E se podemos tirar alguma lição positiva ou algum fato positivo dessa pandemia que estamos superando, é que os serviços digitais eles passaram a ser mais utilizados, mais conhecidos pela população, porque num determinado período era o que tinha, quer dizer, não tivemos que cessar o atendimento presencial, então isso chamou mais atenção para a população, para os serviços digitais que já estavam disponíveis e estão sendo disponibilizados cada vez mais, né? Hoje, no registro de imóveis, nós temos a estrutura que foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça, que são as centrais estaduais, né? Cada estado tem a sua central para prestar os serviços. E nós temos também, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, o que é chamado de S-REI, que é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, que é organizado e mantido pelo ONR, o Operador Nacional do Sistema de Registro de Imóveis, e que vai integrar todas essas centrais e criar um sistema único que, através de um único acesso, uma única porta de entrada, a população poderá pesquisar, por exemplo, imóveis no Brasil inteiro, requerer certidões de qualquer cartório no Brasil inteiro. Então, estamos evoluindo, né? E quando se fala em serviços digitais, a evolução é constante e não para nunca. Mas hoje já temos uma gama de serviços bem interessante, praticamente aqui no Distrito Federal, por exemplo. Tudo que se faz no balcão do cartório, você pode fazer da sua casa eletronicamente. O funcionamento dos cartórios tem contribuído para a regularização fundiária no Brasil? Tem, seguramente que sim. Tivemos também recentemente, acho que na última década, uma evolução muito grande das leis de regularização fundiária. Hoje você tem, antes, por mais vontade que se tivesse, não tinha mecanismos, ferramentas jurídicas
legislativas que permitissem a regularização, porque se tratava a regularização como se fosse um loteamento novo, né? E se exigia da regularização os requisitos de um loteamento novo. Agora, imagina você exigir de algo que foi feito ocupado, como uma favela, por exemplo, que não tem área, espaço mínimo, não tem rua com espaçamento, você tem uma casa em cima da outra, e que não é um prédio, é uma virada para uma rua e outra virada pela rua que passa, a ruela que passa atrás. Situações assim, completamente fora do ambiente planejado de um loteamento novo dentro das regras urbanísticas. Então hoje isso foi superado, né? Os cartórios tiveram uma participação efetiva junto ao governo, ao Congresso, para a elaboração dessas leis. E tem uma consciência grande dos registradores, das nossas associações de classe, de facilitar, de ajudar, de participar efetivamente do processo de regularização, não só ficar passivamente esperando que esse processo chegue ao cartório para ser registrado, mas efetivamente participar junto às associações de moradores, junto às prefeituras, para se alcançar esse objetivo da regularização. E hoje posso te dizer que precisa basicamente de vontade política para regularizar. As ferramentas, os instrumentos nós temos à nossa disposição. O que é o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, como ele se dá e como ele é calculado? Nós temos imposto sobre transmissão, 2 impostos basicamente. O ITBI, né, com imposto sobre transmissão de bens imóveis, que é o mais comum, que é o imposto que se dá com a compra e venda, qualquer transmissão entre vivos. É o imposto municipal, cobrado pela prefeitura. Normalmente, a alíquota dele varia entre 2% e 3%. E as prefeituras fazem a cobrança normalmente no ato da assinatura do contrato, da escritura, e o registro imobiliário ele é obrigado a verificar o efetivo pagamento desse imposto para que o título, a compra e venda, possa ser registrada. Temos decisão do Supremo recente que estabelece que esse imposto só pode ser cobrado após o registro imobiliário, porque, como eu disse antes, é o registro que transmite a propriedade, né? Esse é um imposto sobre a transmissão e o fato gerador dele ocorreria com o registro da propriedade, poderia ser cobrado após isso. Mas a maioria dos municípios ainda continua cobrando no contrato. E nós temos o outro imposto, que é o ITCD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes ou por doação. Esse se dá no inventário por morte, né? Quando você recebe a herança, você tem que pagar esse imposto, se houver qualquer bem recebido em herança, mas principalmente os bens imóveis. E em caso de doação, né? Se um pai doa para um filho um imóvel, ele paga o ITCD. O ITCD já é de competência do Estado, não do município. É cobrado pelos estados e tem uma alíquota normalmente maior, varia entre 4% e 6%, às vezes mais progressivamente, dependendo do valor do bem. Doutor Luiz Gustavo, como o senhor avalia a iniciativa da CNR em criar o cartório contemporâneo na TV Justiça? Eu acho bem positivo e importante, porque, como eu disse, o sistema notarial de registro é fundamental para a população, presta um serviço fundamental. As pessoas precisam dele no seu dia a dia e muitas vezes não têm o conhecimento efetivo da atividade, dos serviços prestados, da importância dos serviços. E essa oportunidade de vir à TV para explicar, para debater, para conversar um pouco com a população sobre os serviços, eu acho que é de fundamental importância. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre ao Cartório Contemporâneo. Eu que agradeço, obrigado, estou à disposição. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa completo, temos uma reprise na segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!
Obrigado.